professores irritadiços, respondendo mal para os alunos respondendo mal para os professores, um clima de hostilidade recíproca, de beligerância, e você vai percebendo assim é um ambiente tóxico, é um ambiente que você que está assistindo, você não vai tendo muita vontade de continuar lá. A policial, tem uma hora que ela fala assim que por todas as dependências da escola existe um cheiro de vômito, repolho e masturbação. Olha que interessante que o vômito é a experiência da primeira infância. O que mais vomita na vida? É bebê, criança pequena, cara. Ela dá uma gorfada a cada meia hora. E o que é que caracteriza, né? Qual é a faixa etária em que a masturbação é a coisa mais paradigmática? É a adolescência. Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós nesse nosso novo vídeo. Nós andamos nos dedicando nos últimos vídeos, nós andamos nos dedicando a tipos de pais, né? A gente fez até uma comparação do Gepeto como o pai do Pinóquio e o Frankenstein como o pai da criatura. Tivemos alguns vídeos sobre isso e como isso tem a ver com o nosso bem-estar psicológico, como os filhos geram bem-estar psicológico e como os filhos respondem, por sua vez, ao bem-estar psicológico que nós podemos ter. E então, hoje nós vamos falar um pouco sobre um terceiro tipo de pai, que não é um tipo, são vários tipos, a gente vai entender isso muito bem. E o material de onde a gente extrai essas considerações é do seriado da Netflix, acredito, que chama-se Adolescence. Eu não lembro agora se tem adolescência em português ou se deixaram no inglês. Mas enfim, tá lá. Você vai lá, você procura em séries. Parece documental, mas não é. Realmente é uma série dirigida e tudo. Antes da gente entrar nisso, eu iria lembrar a todos que você pode dar os 3 Cs, curtir, compartilhar e comentar, que isso ajuda a impulsionar o vídeo para um número maior de pessoas, e isso é muito importante para a gente e para o tema. A outra coisa é que de vez em quando aparece uma chave Pix, né, e um QR Code no decorrer do vídeo. Ali você pode, se você gosta do nosso conteúdo, você pode fazer uma contribuição, você pode nos ajudar a manter, sustentar essa estrutura que sempre ajuda. Isto feito, então nós podemos voltar para o tema do nosso vídeo de hoje, que é o que nós podemos extrair de paternidade, de gerações, de adolescência e de bem-estar psicológico que a gente pode extrair desse seriado. Então a gente vai começar, é uma minissérie com 4 episódios. O primeiro episódio chama-se Eu Chamei os Policiais, porque toda a narrativa gira em torno do drama e da experiência dos policiais, né? Então você vê ali que muitas vezes você vê em seriados policiais, que resolve um crime, daí aparece a pessoa na delegacia indo presa e tudo. Nos primeiros 2 minutos, 2:50, caindo para 3, ocorre algo que não é inocente, mas é na verdade algo que anuncia mais ou menos a vibe da série. Que assim, são 2 policiais dentro de um carro conversando, um tá às voltas com um pedido do filho para não ir para a escola naquele dia, ele deixa para a mãe decidir e tudo mais. Lá pelas tantas, sem querer, ele solta um pum. Né? Ele solta um pum, incomoda ele, incomoda a companheira dele dentro do carro, mas é muito interessante que isso é calculado, isso foi feito pelo diretor, e o começo denota um certo caso, um certo desleixo, uma certa negligência com os modos, né, e com a sua dignidade. E isso se dá exatamente na medida em que ele e a companheira estão saindo para prender uma criança que precisa ir presa, né? Então é muito interessante porque já abre aquele prenúncio de desatenção, de desleixo, de pouco caso com o que está acontecendo, e isso a gente vai ver que no decorrer do seriado isso faz a diferença da água para o vinho.
Mais ou menos aos 2. Então eles vão lá, arrombam a casa. Eu não quero ficar dando spoiler, mas também não tem muito spoiler para dar, porque o caso não tem não tem muito suspense, não. É muito bem dirigido, é muito bem produzido. E aí lá para os 12 minutos, quando o menino está na delegacia, está sendo interrogado, está sendo identificado, aí ele é encaminhado aos aposentos dele. Ele vai aos aposentos dele acompanhado por um policial que é distrófico. A gente viu, ele tem um desvio de coluna, ou ele tem uma desproporção no sistema músculo-esquelético, mas alguma coisa que sugere assim, que ele não é um policial apolíneo, ele não é um policial boa pinta, atlético, jovial, saudável. É um cara que tem uma dificuldade, é um cara que tem uma certa limitação. E isso é muito importante no decorrer de todo o filme, né? E não é um modelo de virilidade e masculinidade, ele tem uma limitaçãozinha física. Depois de 1 hora do filme tudo, o pai, que se chama Eddie, o pai inicialmente está junto com o filho diz que não fez nada, mas à medida que a conversa com os policiais vai se dando, vem um advogado participar da acariação, e a primeira orientação do advogado, você fala assim, sem comentários, sem comentários e sem comentários. A primeira coisa, nem o próprio advogado sabia o que estava se desenrolando. E aí o fato é que a criança nega para o pai, nega para todo mundo, e à medida que vão andando as provas, os policiais vão deixando muito claro, eles colocam no computador um vídeo em que a vítima, uma criança que foi morta na noite anterior, vai andando, ele vem atrás, eles discutem, ele empurra a menina e esfaqueia a menina. Então assim, tem uma prova incontestável, uma prova indiscutível de que ele agrediu, esfaqueou a criança ou a menina, e a menina morreu no local. A menina foi encontrada morta nas primeiras horas da madrugada. Havia sido ele. Nesse momento, o pai, o Ed, quando os policiais saem, falam, vamos deixar vocês um pouco aqui, só a gente já volta. Quando o filho toca o pai chorando, o pai faz assim. Ele tira, ele se subtrai. Então ele hesita, ele claudica em dar o suporte que talvez o filho precise, a partir do momento que ele percebe que o filho cometeu um crime, que o filho cometeu uma falha, né? E esse é o terror mais elementar do ser humano, sofrer ostracismo e rejeição devido a uma falha, né? E isso é especialmente intenso em adolescentes. Então aqui a gente já começa a ver um pouco daquilo que vai se manter no decorrer da minissérie. No segundo episódio recai sobre a escola. O que mais chama a atenção é a descrição do ambiente escolar do menino, o Jamie, e da vítima e dos demais alunos da escola. E começa logo no comecinho do vídeo, tá a mãe, tá os 2 policiais lá, e a policial fala pro policial, deviam ter mandado um novato aqui, né? Deviam ter mandado alguém, e não nós, né? O novato, o calouro, aquele que está começando. Então você começa a ver ali uma atitude de descaso, de desinteresse, de desdém em relação ao que está de fato acontecendo. Está se investigando as circunstâncias que culminaram na morte de uma adolescente pelas mãos de outro adolescente. E então você tem uma atitude de um certo ascetismo, de uma vontade de estar longe. Devia ter mandado algum dos moleques e não a gente que é mais sênior, porque isso aqui eu vou te falar, né?
E aí você vai tendo as crianças sendo entrevistadas, os alunos sendo entrevistados pelos policiais, até que tem a entrevista de uma amiga, de uma menina, que era a melhor amiga da vítima na escola. E aí o policial chega educadamente e fala assim, olha, você se importa se ela vira, corta o policial de uma maneira grossa e fala, eu não me importo. I don't mind. Eu não me importo. Curta e grossa. Um ambiente da mais completa hostilidade e desacato possível. Desacato que, imaginando, não está acatando a autoridade do policial. Tá desrespeitando o policial. E isto é o pesadelo de nós todos. Um ambiente onde o caráter citadino, um mínimo de consideração recíproca está sendo desconsiderado, é o pesadelo de nós todos. Decorrer do vídeo, a gente vai do episódio, a gente vai vendo lá nos 11 minutos professores irritadiços, respondendo mal para os alunos respondendo mal para os professores, um clima de hostilidade recíproca, de beligerância, né? E você vai percebendo assim, um ambiente tóxico. É um ambiente que você que está assistindo, você não vai tendo muita vontade de continuar lá. Tá tudo bonitinho, assim, arrumado, as grades, as cercas, é muito diferente do que a gente costuma ver em algumas escolas públicas aqui do Brasil. Coisa desabando, estuque da parede caindo, goteira, descaso. Lá a escola, as dependências são muito mais bem cuidadas. Mas você sente uma certa vontade de estar longe dali. Tem a sensação de que os garotos estão usando gravatinha, mas que tá tudo sujo, um negócio esquisito. E a policial, tem uma hora que ela fala assim que por todas as dependências da escola existe um cheiro de vômito, repolho e masturbação. Eu nunca senti esse cheiro, mas eu confesso que a descrição é convincente. Eu acredito que aquilo deve ser um cheiro desgraçado de ruim. Nunca vi esse cheiro numa escola, mas você vê que o cheiro dela, ela tá falando de... Porque, claro, veja, o diretor sabe. Você não vai poder sentir o cheiro que eles sentem, não tem. No vídeo não tem como. Então, ele parte para uma descrição e fala assim, olha, cheiro de vômito, repolho e masturbação. Olha que interessante que o vômito é a experiência da primeira infância. O que mais vomita na vida? É bebê, criança pequena, cara. Ela dá uma gorfada a cada meia hora. E o que é que caracteriza, né? Qual é a faixa etária em que a masturbação é a coisa mais paradigmática? É a adolescência. Então olha que interessante que na verdade ela fala de algo, de um ambiente que é hostil pela própria natureza do que é feito ali. A impressão nauseante, nauseabunda e surrealista da adolescência. É uma atitude mesmo de um certo ascetismo, de uma certa aversão ao que está acontecendo na escola. Porque o que acontece com o adolescente tem algo de aversivo. O que ele está passando não é fácil. E não é dizer, tem que ser uma escola mais amiguinha. Esquece isso, já se tentou no mundo inteiro. Não há como você tornar um ambiente repleto de adolescentes algo que não tenha um grau de conflito. Vai ter. O adolescente é conflitante. Né? A gente tem aquela frase no Brasil, o adolescente é um aborrecente. Eu tenho uma verdadeira reserva em relação a esse tema. Eu acho que assim, o adolescente não é aborrecente. Eu tenho um filho, já é homem feito, e foi adolescente. A adolescência dele, nada foi aborrecente, nada. Nem ele, nem os amigos dele, nem as coisas que eles faziam. Muitas vezes eu ajudei aqui a colar algum projeto, alguma ideia que eles tinham. Eu nunca vi esse tal desse aborrecente. Eu acho de uma má vontade incrível.
você chamar um adolescente de aborrecente. É de má vontade. É a mesma coisa, você está vendo a escola e está dizendo que ela fede a vômito, a repolho e a masturbação. Pago mais de conversa, cheiro de masturbação, não, né? E repolho e vômito, não tem. Então, assim, esta aversão decidida à adolescência só serve para tornar o adolescente um cara ainda mais ostracizado, ainda mais pária do que ele já se sente. Então isso foi uma captura fantástica, né? Que o adolescente, em grande medida, é uma construção do adulto. A forma como ambos policiais lidaram com o ambiente escolar mostrou uma dificuldade grande, uma dificuldade importante em se juntar, em se misturar, em fazer parte daquele universo com aquele estágio da vida. Então ali você vê o diretor já dizendo assim que o garoto que matou a menina, a solidariedade que ele vai ter dos adultos vai ser relativa. E o ambiente onde essa mágoa, esse ressentimento que culminou na morte dela também vai ser explorado de uma maneira menos do que aprazível, menos do que agradável. O conjunto todo da escola parece formar um caleidoscópio de algo desagradável, algo compulsório e formal, um contínuo de exigências desagradáveis, compulsórias e formais, né? Ninguém está lá porque gosta. Esta é a sensação pessimista que vem para a gente à medida que a trama vai se desempenhando. Lembra muito aquele vídeo e o disco do Pink Floyd, The Wall, né? Onde há um ressentimento imenso com a escola, na infância, na adolescência, e uma acusação de uma industrialização do jovem. Isso aí é um assunto para se dedicar, ok, perfeito, mas vamos lembrar que os jovens foram industrializados, mas nem todos mataram uma colega. Então, ok, tem essa coisa desagradável, existe, mas esse desagrado todo não pode, em hipótese nenhuma, ser confundido com uma forma de determinismo. Nada naquele ambiente de vômito, repolho e masturbação, nada naquele ambiente horroroso, diga-se de passagem, nada determina que um adolescente mate o outro. Nada. Isso é um ato volitivo que parte da individualidade inefável de cada um, né? Nesse capítulo tem um determinado momento dos dois policiais que tem um refinamento dialético extremamente interessante, uma virada na díade da vítima, das considerações da díade agressor agredido. A quem a justiça serve? E aí um dos professores levanta um sentimento desagradável de que todo o cuidado e toda a curiosidade vão incidir sobre o agressor. E a vítima vai caindo no esquecimento, né? Não interessa, não dá ibope. O que dá ibope é ficar mexendo, chafurdando as entranhas psicológicas do agressor, né? Então, esse é um grande erro que nós temos na justiça do mundo, e o Brasil não é uma exceção. A justiça tem olhares, tem tudo para o agressor, e o agredido sequer, muitas vezes, é lembrado, Não, né? Isso não é. Então nós temos aí um sistema que não é, ao mesmo tempo
que é falho, também não é hospitaleiro nem ao agressor e muito menos à vítima, né? E aí encerra-se esse episódio, a gente passa para o terceiro. O terceiro eu chamei de O Diálogo, porque realmente grande parte do episódio é dedicado a um diálogo, uma conversa entre uma psicóloga que está avaliando o garoto, né, e o garoto. E é aqueles diálogos longos, à moda do Wim Wenders ou do Quentin Tarantino, né? Os diálogos às vezes que são extremamente longos dentro do Wim Wenders, então os diálogos às vezes são quilométricos, né? E essa entrevista é uma tomada quilométrica de longa, né? E no decorrer da entrevista aparecem algumas coisas. O Jamie lembra a psicóloga de seus modos posh. Posh, P-O-S-H, posh, é uma forma que os britânicos têm de se dirigir às pessoas de classe mais alta. O britânico posh, geralmente ele tem um sobrenome mais bacana, geralmente ele tem modos melhores, ele fala melhor, ele tem uma condição financeira um pouco melhor. Então ele acusa a psicóloga, ele fala que ela tem modos posh. E minutos depois, quando a psicóloga está perguntando qual é a atividade profissional do pai dele, ele fala assim: o meu pai conserta privada. Depois vai aparecer no seriado, o pai dele é encanador. Ele executa trabalhos de encanamento nas casas. Ele não é um arrumador de privada, tem mais. E aí a forma como ele fala é uma forma desdenhosa, derrogatória e denuncia um certo cinismo, uma certa forma de ver a vida que vai apontando este olhar psicopático que o garoto vai desenvolver. Que até aqui você não vê isso. E aí começa, nesse desdém que aparece, começa uma confrontação do menino com a psicóloga para o menino tentar subverter e ver quem é que está no comando daquela entrevista. Quem é que define o tema? Quem é que define o que vai ser perguntado? Ele vai o tempo todo tentando roubar o lugar da psicóloga. E essa é uma cena extremamente realista. Quem é psicólogo, psiquiatra, vai saber do que eu estou falando. Isso é muito comum, né? Mas no caso em tela, atinge níveis psicopáticos. A forma como lá no final, né, pena e vergonha vão se transformando em fúria. E lá pelas tantas, você fica com... Aliás, o garoto, o menininho, o atorzinho é genial, né? Naquela idade fazer aquilo é uma coisa... Vale a pena assistir. Mas aí, você fica com medo da psicóloga. Você fala, esse cara tá a um passo de acabar com ela. E no final, no final da entrevista, ele se acalma e tudo. No final, ele mostra um apelo maciço, por uma companhia humana, amorosa. Quando ela fala que é a última entrevista, que ela não tem mais o que fazer ali, que acabou o trabalho dela com ele fica desesperado e se recusa a aceitar que agora a psicóloga não vai mais vê-lo, que também é psicopático. Recusar-se a ouvir o não amoroso é psicopático, está na raiz de muitos crimes passionais. Vocês nunca viram no jornal, assim, fulana de tal foi morta pelo ex-companheiro. Eu até já sei a próxima frase. Ela terminou o relacionamento e ele não se conformava com o término. É certeza. Foi morta pelo ex-companheiro, pode ter certeza que ela queria terminar e ele não aceitou não como uma resposta. Gente, tá ficando um pouco longo, nós vamos cortar o nosso vídeo aqui e em seguida a gente vai para a continuidade dele. Você pode assisti-lo em seguida, tá bom? Muito obrigado, até daqui a pouco.